Amados irmãos, graça e paz. Amém. Hoje nós vamos estar voltando a falar sobre o livro de Atos. E nós vamos falar sobre o livro de Atos, especificamente capítulo 15. Agora, irmãos, você já deve ter percebido que hoje nós vamos ter um pouquinho de dificuldade em virtude de não conseguir ou não ter como passar os slides que a gente prepara. Então, a gente vai no texto mesmo. Só que o livro de Atos é um livro muito importante, o livro histórico do Novo Testamento. O capítulo 15 de Atos é um capítulo muito importante para o cristianismo. O capítulo 15 de Atos, ele é um divisor de águas na história da igreja cristã. Esse momento é muito importante. A decisão, o capítulo 15 do livro de Atos, é o capítulo do concílio de Jerusalém. A decisão que vai ser tomada nesse concílio liberou o evangelho das incômodas formas judaicas. O evangelho ele vai se transformar em algo mais amplo, uma mensagem de Deus a toda a humanidade, e vai dar essa igreja judaico-gentílica, a igreja primitiva, vai dar a essa igreja uma identidade autoconsciente, distinta do judaísmo. Ela vai se apresentar, a partir de agora, como um povo reconciliado de Deus, único corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Irmãos, apesar de ser o livro de Atos, no capítulo 15, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 1, e ficasse lá guardadinho. Gálatas, no capítulo 1. Aí você pergunta, ele vai falar em Atos 15 e começa em Gálatas, por quê? Irmãos, vale a pena salientar que o capítulo 15 ele tem uma forte ligação com o livro de Gálatas. Quando a gente vai estudar, os estudiosos, teóricos, aqueles que estudam mais a fundo os textos bíblicos, que têm mais recursos, aqueles que são acadêmicos, que estudam a história, a geografia, a língua de forma profunda, sobretudo a história da igreja primitiva, nós vamos ver, irmãos, que esse texto de Atos 15, ele tem uma ligação muito forte com Gálatas. O problema é, quando foi que os eventos em Atos 15 aconteceram? Foi antes do livro de Gálatas ou foi depois do livro de Gálatas? Aí isso divide os estudiosos. Muitos estudiosos entendem que foram depois, outros estudiosos entendem que foi antes. Eu não vou aqui, irmãos, explicar os pormenores dessas duas divisões. Não faz parte do objetivo nosso aqui na igreja. Agora, uma coisa é certa, existe uma forte ligação entre o concílio de Jerusalém, aquilo que está registrado no livro de Atos, no capítulo 15, e o livro de Gálatas, a carta de Paulo, que a gente poderia dizer que é uma verdadeira carta de alforria do cristianismo, saindo de dentro, saindo do berço do judaísmo. Dos estudiosos que eu falei, tem um estudioso que é muito respeitado na teologia, o nome dele é John Stott. Esse teólogo, aqui no Brasil, encontrou na sua teoria, que a teoria, ele advoga a ideia antes, e eu tenho que tomar algum parâmetro. Então, esse teólogo, John Stott, ele é respaldado por vários outros teólogos aqui no Brasil, como o Dr. Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Luiz Saião, alguns que estudam a fundo, eles entendem que foi escrito antes. E neste sentido, irmãos, a ideia que se dá é que durante o período que Paulo, juntamente com Barnabé, permaneceram em Antioquia, ou até mesmo a caminho de Jerusalém,
Paulo escreveu a epístola aos Gálatas para combater a influência de um grupo terrível que estava dentro da igreja. Esse grupo tem nome. Teologicamente falando, é conveniente chamá-lo de judaizantes. Eram aqueles que defendiam a ideia do Evangelho de Cristo, mais os ritos da lei. E dentro da igreja primitiva, sob a influência dos fariseus, que dentro do judaísmo é a ala mais legalista, esses irmãos tinham um encontro com Jesus, mas dentro de seus corações, de uma forma ou de outra, ainda permanecia a ideia de que eles deveriam se submeter aos ritos do judaísmo, e que um cristão gentil, ele deveria ser um prosélito, ou seja, ele deveria se tornar um judeu para depois ele ser cristão. E eles jogaram pesado, porque eles disseram o seguinte: olha, se você não se circuncidou, você não pode ser salvo. Foi muito forte. O ponto alto de uma pessoa que não era judia se transformar em judeu, os ritos religiosos eram simples, mas a questão da circuncisão, irmãos, era onde o bicho pegava, digamos assim. Por quê? Porque em Levítico diz que a circuncisão para o judeu, como um sinal da antiga aliança, era executada na criança aos 8 dias de nascida. E como é que era feito? Era feito, irmãos, o corte com faca de pedra e todo um artifício. E os irmãos sabem que a circuncisão é o corte daquela pele que cobre o prepúcio do pênis do homem. Então, como um sinal de aliança no Antigo Testamento, quando a criança judia, ela recebia o seu nome, ela recebia o nome e ela tinha esse prepúcio cortado como a marca étnica dessa aliança do Antigo Testamento. Irmãos, uma coisa é cortar o prepúcio de uma criança, outra coisa é cortar o prepúcio de um marmanjo, numa faca de pedra. É terrível. Então, o ponto-alvo, o chave, a questão, o X da questão estava aí. Aí, de uma hora para outra, vem um camarada dentro da igreja primitiva, com um raciocínio judaizante, e ele diz: olha, não, a sua salvação está incompleta. Você tem que ter Jesus, tem que ter, mas tem que passar pelo rito da circuncisão. Aí ficou realmente difícil. Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 1, dos versículos 6 a 9. Veja qual é a influência que esses líderes judaizantes eles tinham. Gálatas, no capítulo 1, dos versículos 6 a 9. O texto diz assim, Paulo falando aos crentes de Gálatas. Ele diz assim: eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí veja o que é que Paulo diz, olha como é forte. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, ou seja, que seja amaldiçoado. E Paulo repete dizendo, no versículo 8, como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema, ou seja, que seja amaldiçoado. Paulo enfrenta, irmãos, essa situação. Paulo sabe desses falsos irmãos. E esses falsos irmãos, esses judaizantes que estavam dentro da igreja primitiva,
eles eram fortes. Eles vão alegar de forma enganosa e vão ter uma influência tão grande que, num primeiro momento, pelo menos aos Gálatas, eles têm uma influência tão grande a ponto de mexer até com Pedro, que tinha uma consciência grande de que ele também havia sido chamado para pregar o evangelho aos gentios. Se você está com sua Bíblia aberta em Gálatas, gostaria que você fosse para o capítulo 2, nos versículos 11 até 14. Irmãos, até Pedro e Barnabé foram influenciados pela força dos judaizantes. Gálatas, no capítulo 2, dos versículos 11 até 14, o texto diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, Cefas é Pedro. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. Versículo 12. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo-os da circuncisão. Versículo 13. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com eles, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Versículo 14, olha o que é que Paulo faz. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos: se você que é judeu, vive como gentio e não como judeu, porque quer obrigar os gentios a viverem como judeus. Veja como era forte a influência desse grupo. Esse grupo é forte o bastante, até nesse momento aqui em Gálatas, eles estarem diante de uma situação, e quando os judaizantes estão ausentes, aí Pedro, Barnabé, tem uma atitude amistosa para com os gentios. Aí quando os judaizantes chegam na reunião, aí eles se afastam dos gentios. Aí Paulo diz: epa, é assim não pode ser dessa forma. Paulo registra que ele repreendeu Pedro por causa dessa atitude hipócrita. Veja só que nível nós temos, veja só que tipo de grupo nós estamos falando. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 15. A primeira parte do Concílio de Jerusalém. Nós vamos até o versículo 12. Atos, no capítulo 15, os versículos 1 e 2. Os judaizantes criando confusão. Vamos ver. O texto diz assim: alguns indivíduos que foram da Judeia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Versículo 2. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles em Antioquia, foi resolvido que esses dois, Paulo e Barnabé, e mais alguns da igreja de Antioquia, fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para tratar dessa questão. Olhe para mim. Aí veja só, um grupo sem autorização da igreja de Jerusalém sai de Jerusalém até Antioquia, para lá, na igreja de Antioquia, que é uma igreja eminentemente gentílica. O número de judeus é bem menor, não está na Judéia, está mais ao norte, muito depois da Galileia, já em outra nação. Chega lá e diz assim: olha, a salvação de vocês está incompleta, tem que se circuncidar.
Primeira coisa, irmãos, veja o que é que um grupo obstinado faz. Os irmãos têm ideia da distância entre Jerusalém e Antioquia? 739 quilômetros. Será que eles estavam obstinados para fazer confusão? Será que eles tinham vontade de fazer confusão? Andaram 739 quilômetros para fazer confusão em outro país. Lucas registra isso de um jeito tão forte que ele nem designa, ele diz uns indivíduos. Perceba o texto como é. Esses homens, eles não são identificados. No versículo 5, nós vamos ter a ideia de que eles são fariseus, e eles aparecem em Antioquia, 739 quilômetros, longe de Jerusalém, para, sem autoridade da igreja primitiva, porque eles não levam carta, para impor a sua ideia, a sua própria regra de regulamentação aos crentes. Irmãos, eles só querem confusão. Sabe por quê? Eles não acrescentam absolutamente nada de positivo ou bom. Eles não vão com a finalidade de expandir a igreja por meio do evangelismo. Eles não vão para Antioquia para exortar os irmãos, para animar os irmãos, para motivar os irmãos na caminhada da fé. Não. O propósito deles é colocar no ombro dos irmãos um jugo maior, uma rígida demanda. Eles insistem que o rito judaico da circuncisão é necessário para que eles sejam salvos. Vale a pena salientar, irmãos, que nenhum dos apóstolos, quando pregou o evangelho, e a gente viu a pregação do evangelho por meio de Pedro, por meio de Filipe, por meio de Paulo, na viagem missionária que ele fez na primeira, nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos, nenhum deles exigiu nenhum rito judaico para que os gentios fossem aceitos por Deus. Nenhum deles. Isso é um discurso estranho. Esse grupo de pessoas contenciosas, eles observam a lei de Moisés sob o ponto de vista judeu ainda, não sob o ponto de vista cristão. E a gente percebe a igreja caminhando para uma ruptura. A igreja sai de dentro do berço do judaísmo. Isso era necessário que ocorresse. Só, irmãos, que aqui, nos versículos 1 e 2, nos trazem a ideia de que há um grande problema, mas esse grande problema se transforma numa grande oportunidade. O debate entre os judaizantes e os missionários, ele termina quando a igreja ela decide mandar Paulo e Barnabé até a central. Vocês vão na central, lá em Jerusalém. Eles não vieram até aqui 739 quilômetros, descendo, porque Jerusalém é mais alta, Antioquia é mais baixa, na linha do mar. Vocês vão subir até lá em Jerusalém e vão fazer essa pergunta. Nós precisamos ter uma ideia, uma posição dos apóstolos, dos presbíteros, em relação a essa questão. Essa questão, irmãos, da circuncisão, ela tem uma outra questão adjacente. Sabe qual é? Afinal de contas, a fé em Cristo, ela é ou não é suficiente para a salvação? É necessário que eu acrescente mais alguma coisa? Esse grupo está dizendo que é necessário que se acrescente os ritos da lei judaica, sobretudo a questão da circuncisão. Então, essa pergunta é uma pergunta muito importante. Eu tinha trazido aqui um mapinha para mostrar aos irmãos, mas, infelizmente, não temos condições, não tem problema. Entenda, são 740 quilômetros, a dias de hoje, 9 horas e 24 minutos de viagem. De carro. Daqui para Fortaleza, né? Daqui para Fortaleza. Está dizendo. Para criar confusão. O que é o ser humano, né, irmãos? Rapaz, tem gente que gosta de criar confusão, não é verdade? Rapaz, me perdoe, mas vai gostar de confusão assim.
Irmãos, versículo 3, Atos 15, versículo 3. Olha o que é que o texto diz. Encaminhados, pois, pela igreja, eles atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos, irmãos. Olhe para mim um momento, olha o contraponto da postura dos missionários em relação aos judaizantes. Enquanto os judaizantes vão para tocar o terror, os missionários descendo, fazendo o mesmo roteiro, só que não mais descendo, mas subindo para a Judeia, subindo para Jerusalém, eles passam nas igrejas da Fenícia, que é atual Líbano, eles passam nos samaritanos que já tinham ouvido falar do evangelho, que já tinha cristãos lá, eles passam divulgando aquilo que havia acontecido nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos, que foi a primeira viagem missionária, quando Paulo e Barnabé tiveram encontros diretos com crentes, com gentílicos, com gente do mundo gentil. Eles passam falando sobre isso, as grandes obras que Deus fez e como foi que a igreja cristã estava se expandindo em geral. No capítulo 11, nós já sabemos que os crentes da Fenícia e no capítulo 8, os crentes de Samaria não colocam objeção nenhuma à notícia de que os gentios estavam tendo um encontro com Deus. Muito pelo contrário, aonde Paulo passava com Barnabé, que divulgava que o evangelho do Senhor Jesus estava penetrando no mundo gentílico, a igreja vibrava de alegria, dando uma confirmação da missão deles, porque eles estão no meio do caminho, eles não chegaram em Jerusalém ainda, eles vão passando pelas igrejas e vão dizendo, vão falando, vão dando testemunho e os irmãos respondendo com alegria. Aí eles chegam em Jerusalém, versículo 4, chegaram em Jerusalém. Quando chegaram a Jerusalém, eles foram bem recebidos. Você está vendo aí? Por quem? Foram bem recebidos pela igreja, todo o povo, foram bem recebidos pelos apóstolos, os líderes oficiais da igreja primitiva, e foram recebidos pelos presbíteros, em algumas Bíblias, pelos anciãos, ou seja, os líderes operacionais da igreja primitiva. Toda a igreja, a liderança oficial e os líderes operacionais, toda a igreja recebeu bem a Paulo e Barnabé. E o que foi que eles fizeram? Versículo 4. A quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Irmãos, os missionários e seus companheiros, porque estava Paulo, Barnabé e alguns irmãos de Antioquia, quando chegam a Jerusalém, eles são bem recebidos por todos. A igreja, os apóstolos, os anciãos. Ao serem recebidos, nós já temos uma indicação de que a igreja cristã primitiva, ela era fundamentalmente unida. Eles estavam em união e recebem esses irmãos com alegria. E quando Paulo começa a relatar, Paulo não se coloca como primeiro lugar, dizendo eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Perceba como está no texto. O texto diz que relataram aquilo que Deus havia feito por meio deles, através deles e neles. Eles não se colocam como os mais importantes, eles se colocam como servos do Senhor. Mas só, irmãos, que são os falsos irmãos que não conhecem a verdade plena do Evangelho, que ainda estão amarrados aos ritos judaizantes e à salvação através da lei de Moisés, das obras da lei. Eu gostaria que você desse uma pausa em Atos 15
e desse um pulinho para o livro de Gálatas, no capítulo 16, Gálatas no capítulo 2, o versículo 16. Será que é possível a lei de Moisés salvar alguém? Veja o que é que Paulo vai dizer já na carta aos Gálatas. Gálatas no capítulo 2, no versículo 16, o texto diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Olha o final do versículo 16. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Ou seja, isso é impossível. Diante as obras da lei, elas não conseguem salvar o homem. Elas ilustram o pecado, elas mostram teologicamente uma situação que é um Deus santo de um lado e um pecador do outro. Mas não tem condições absolutamente nenhuma de conduzir de forma direta a que esse pecador tenha um relacionamento direto com Deus, a não ser através de um mediador. Na antiga aliança, esse mediador era o sacerdote, que matava cordeiros, que encobria o pecado. Na nova aliança, esse sacerdote, assim como o próprio cordeiro, é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que de uma vez por todas, esse pecado, ele não é mais encoberto, como era o da antiga aliança. Esse pecado, ele é retirado. Aí, irmãos, Paulo começa a falar dessas realidades. Volte agora para o livro de Atos, no capítulo 15, o versículo 5. Veja a insistência dos judaizantes dentro da igreja primitiva. Atos no capítulo 15, no versículo 5. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido, eles se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Aqui, irmãos, é revelado que esses falsos irmãos, eles eram do partido dos fariseus. Os fariseus eram a ala mais legalista dentro do judaísmo. Perceba que eles não estão ali para debater uma ideia, eles estão ali para impor uma ideia, para impor sua vontade. Na cabeça do judaizante, o gentio precisa sair do seu mundo, ser judeu, para depois do judaísmo ter um encontro com Jesus. Ele precisava ser um prosélito antes de se tornar um cristão. Eles são falsos, irmãos. Sabe por que eu digo que eles são falsos? Porque se eles estão na igreja primitiva, desde o início, eles já sabiam que há 10 anos atrás, Pedro havia pregado em Cesareia a uma família de gentios da casa de Cornélio. Cornélio era um general gentio. Pedro foi para Cesareia, falou do evangelho na casa de Cornélio. Muitas pessoas ali tiveram um encontro com o Senhor. Muitas pessoas ali tiveram o revestimento necessário do Espírito Santo de Deus. E Pedro volta com essas informações para a igreja primitiva. E no capítulo 11, nos mostra lá que quando ele divulga essas informações para a igreja fica alegre pelo fato de que os gentios estavam entrando no reino de Deus. Como é que esses irmãos, se estivessem
fazendo parte da igreja primitiva desde o começo, eles sabiam disso. Ou eles entraram nessa igreja posteriormente, ou eles não são verdadeiramente nova criatura e querem botar o meio de campo. Não tem como pensar de forma diferente. É por isso, irmãos, que quando o debate começa, quem começa falando é Pedro, porque Pedro vai recordar à igreja a experiência que ele teve lá em Cesareia, de forma indireta. Você está com Atos 15 aberto? Atos 15, a partir do versículo 6. O texto diz assim: então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar essa questão. Olhe para mim um momento. Os estudiosos entendem que o relato de Lucas é um relato resumido. Lucas não tinha muita intenção em relatar o evento nos seus pormenores. Ele tinha intenção apenas no objetivo que esse evento haveria de conceder. Os estudiosos entendem que nós precisamos entender que houveram aí pelo menos 4 momentos distintos. O primeiro momento foi a recepção de Paulo e Barnabé, junto com os irmãos de Antioquia, em Jerusalém, e eles são bem recebidos, isso é um momento. No segundo momento, Paulo, juntamente com Barnabé, e diga-se de passagem, uma pequena observação, eu sei que você deve ter notado isso. Quando Paulo está em Jerusalém, o relato não mostra Paulo e Barnabé, mostra Barnabé e Paulo. Sabe por quê? Porque em Jerusalém, Barnabé é mais importante do que Paulo. Foi Barnabé quem deu as suas credenciais e a sua credibilidade para que Paulo fosse aceito. Todas as vezes que Paulo está em Jerusalém, não é Paulo e Barnabé, é Barnabé e Paulo. Você vai ver aqui nesse texto. Você vai ver nesse texto. Houve um momento em que eles se reúnem, aí aqui no capítulo 6, eles se reúnem para examinar esse problema, aqui no versículo 6, e do versículo 7 em diante, começa o discurso de Pedro. Olha que coisa linda. Capítulo 15, versículo 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que, desde há muito, Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós, judeus, e eles, gentios, purificando-lhes, ou seja, purificando o coração dos gentios por meio da fé. Olha como Paulo, ou como Pedro, situa tudo bem direitinho. Quando Pedro retoma a palavra, em meio a um grande debate, o versículo mostra claramente que o debate não é pequeno, que eles estão discutindo entre si. Ele relembra, irmãos, aspectos da experiência que ele teve na casa de Cornélio, porque ele foi testemunha da ação do Espírito Santo de Deus na casa de Cornélio. E ele relata, olha, do mesmo jeito que aconteceu conosco, judeus, em Jerusalém, Pentecostes, capítulo 2. Aconteceu lá na casa de Cornélio. E o Senhor me mostra que não há distinção com o cristianismo, com Jesus, com a graça, não há distinção de etnia, de raça ou de cultura. Nós somos um corpo só. Nós e eles recebemos o Espírito Santo, Deus aprovando, recebendo
indistintamente, não tem nem nada a ver com a questão da etnia. Pedro diz: há muito Deus me chamou para pregar aos gentios. Aí você olha para mim e diz: mas pastor, na igreja a gente estuda que Pedro foi levantado para a igreja em Jerusalém e que Paulo foi levantado para levar o evangelho aos gentios. E aqui Pedro está dizendo que há muito ele foi levantado por Deus para levar o evangelho aos gentios. E aqui eu gostaria de fazer uma distinção. Não está errado aquilo que você aprendeu. A ênfase do ministério de Paulo, nas suas viagens missionárias, com certeza é aos gentios, porque ele sai da Judéia. Isso é um fato. Agora, isso não quer dizer, irmãos, que Paulo não tenha pregado aos judeus. Ele pregou em sinagogas que haviam judeus e que judeus rejeitaram a sua mensagem, outros aceitaram, mas haviam judeus que haviam rejeitado sua mensagem. Então, Paulo pregou a judeus e pregou a gentios, mas a ênfase paulina, com certeza, foi aos gentios. Do mesmo jeito, irmãos, Pedro, o foco do ministério de Pedro é na igreja judaica, cristã, em Jerusalém. É verdade. Mas nós precisamos nos lembrar que esse mesmo Pedro tinha ido a Cesareia pregar aos gentios na casa de Cornélio. Então ele foi pregar aos gentios. O ministério dele não tinha o foco nos gentios, isso é uma realidade. Só que aqui a gente vê dos versículos 9, uma coisa fundamental que Paulo nos mostra. Pedro nos mostra, me perdoe. Sabe o que é? O homem, ele é incapaz de promover a salvação através do seu próprio esforço ou de qualquer rito religioso. Se você prestar atenção no capítulo 15, versículo 1, que a gente já passou, lá os judaizantes, eles atrelam a salvação do crente à questão da circuncisão. Se não for circuncidado, não é salvo. E aqui Pedro explica que é impossível o homem salvar-se a si mesmo através do esforço próprio, mesmo que esse esforço seja em respeito à lei de Moisés. Isso é impossível. Somente Deus é quem salva o seu povo. O homem apenas observa o que é exterior, a circuncisão, que é no pênis do homem. Deus, ele vai no interior. O texto diz no versículo 8, Pedro dizendo: Deus que conhece o coração dos homens. A história mudou, isso mudou. Irmãos, quando a graça do Senhor vem em Cristo Jesus, não há mais distinção étnica. Judeus e gentios compõem um grupo só. É Paulo quem diz isso. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2, no versículo 11, por favor. Veja o que é que o próprio Paulo diz. Ele diz que a barreira de hostilidade que havia entre judeus e gentios foi retirada. Veja o que é que Paulo diz. Efésios, capítulo 2, versículo 11, o texto diz: portanto, lembrem-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam da circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13, o contraponto.
Mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz, amém? De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Isso é obra do Senhor Jesus. Ele retira a barreira de hostilidade étnica, retira a barreira entre judeus e gentios. É uma humanidade, a humanidade daqueles que são lavados, remidos no sangue do Senhor Jesus e que tem o Espírito Santo da promessa em sua vida. Jesus, irmãos, é o Senhor de todos. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 10, no versículo 12. Toda calma. Veja o que é que Paulo diz sobre as distinções étnicas. Romanos, no capítulo 10, no versículo 12, o texto diz: porque não há distinção entre judeu e grego, ou seja, não há distinção entre judeu e gentio, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Não há distinção. O Senhor é Senhor de todos. Foi o próprio Deus que removeu as barreiras de raça e etnia, pois em Cristo todos os crentes são iguais. A circuncisão perdeu seu significado, porque Deus santifica o crente por meio da obra redentora de Cristo. Agora eu gostaria que você desse um pulinho para Gálatas de novo. Gálatas no capítulo 5. Veja o que é que Paulo fala. Gálatas no capítulo 5, a partir do versículo 2. Paulo diz assim: eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei, o que é impossível. Versículo 4. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. O que foi que aconteceu? Vocês caíram da graça de Deus. Versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Repita comigo: a fé que atua pelo amor. Não é o rito da circuncisão um rito externo, ligado a uma religiosidade simbólica, mas é algo de um foro muito maior. A fé em Cristo Jesus, pela qual nos faz viver a graça de Deus para nós, que é a justiça de Deus. Cristo é justiça de Deus para nós. Nós somos justificados não porque fazemos as regras certinhas, nós somos justificados porque alguém nos justificou, e esse alguém é Jesus Cristo, na sua obra na cruz do Calvário. Quando eu creio nele, isso me serve como uma espécie de luva que me faz apropriar-me dessa maravilhosa graça. Não é um mérito nosso, irmãos.
O dom da salvação é dom, é dado por Deus, começa em Deus e é graça de Deus para as nossas vidas. Aí, irmãos, vale a pena salientar uma coisa muito interessante que nós vamos ver na teologia do Novo Testamento. Sabe o que é? No Antigo Testamento, a circuncisão, que era o corte do prepúcio do pênis do homem, era uma marca externa da aliança do Antigo Testamento. No Novo Testamento, na igreja primitiva, a igreja do Senhor, ele vai ter uma marca também. Sabe qual é a marca da aliança dentro da igreja do Senhor? Olha que coisa teológica interessante. Olha que sacada teológica interessante. É o batismo. Agora a Bíblia nos mostra que no Antigo Testamento, a circuncisão feita na antiga aliança não era só cortar o prepúcio, ela tinha que ser feita com fé. No Antigo Testamento, na antiga aliança, as coisas, elas precisavam ser feitas com convicção íntima do coração também. Só que o rito era diferente ao rito a partir do momento que Jesus Cristo toma conta da situação. No Antigo Testamento, irmãos, os ritos, as ofertas, as festividades, elas deveriam ser executadas com fé, até Deus observava isso. Os profetas vão dizer, sobretudo Isaías, reclamação de Deus. Qual é a reclamação? Vocês me adoram com os lábios, mas eu rejeito a adoração de vocês, porque no coração a coisa é diferente. Atende os ritos religiosos da antiga aliança, mas o coração está distante de mim. Irmãos, na nova aliança, no Novo Testamento, esse símbolo, essa marca de mudança é o batismo. Essa aliança é o batismo. E aqui uma coisa, eu quero deixar bem claro. O batismo, ele não salva, mas é um sinal importante de uma decisão interior que a pessoa tomou. E que vai refletir na vida dessa pessoa posteriormente, se de fato ela realmente teve um encontro com o Senhor Jesus. Aí agora Pedro vai escancarar. É graça, é graça. Volto para Atos 15, a partir do versículo 10. Estamos já terminando, irmãos. Volto para Atos 15, a partir do versículo 10. O texto diz assim: agora, isso é Pedro falando ainda, é discurso dele. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, e nem nós. Versículo 11. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Eles quem? Os gentios. É graça, é graça, é graça. Repita comigo, graça. A Escritura ensina que quando o homem, ele tenta a Deus, ele se aproxima de Deus com um espírito de incredulidade e de desobediência. Testar a Deus, tentar a Deus, tem o oposto. Qual é o oposto? Adorar com singeleza de coração. Tentar a Deus, irmãos, é ir com o coração malicioso diante dele, levando a malícia da incredulidade e da desobediência, dizendo que ama, mas lá dentro Deus sabe como é a história. Senhor, tu me ama de verdade? Muito bem, eu vou pular daqui embaixo de cabeça, o Senhor vai estar comigo. Lá dentro, aquele misto de incredulidade, tentando a Deus, a que ele ande nos caminhos que eu determinei. Percebe aí? Foi uma das tentações de Satanás para o próprio Jesus. Foram 3. A primeira questão do pão. E a última delas foi o templo. Subir ao templo e saltar de lá de cima.
salte de lá, porque a Bíblia diz que os anjos vão acudir você aí. Aí Jesus com a palavra disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe por quê, irmãos? O Senhor nos livra nos momentos naturais da nossa vida. Quando nós tentamos condicionar Deus aos nossos próprios caminhos, nós estamos chegando diante dele, não com uma fé submissa, não com convicção pura, mas nós estamos chegando diante dele com malícia. Aquela mesma malícia que faz com que os teólogos da prosperidade digam, eu não sou filho do rei, então eu tenho acesso às riquezas do rei. Entendeu aí? Ao invés de ser uma fé consciente, pura, ela é uma fé maliciosa, de segundas intenções, egoísta. Ela é uma fé calculada para que Deus ande nos caminhos do homem. E Pedro diz, vocês querem tentar o Senhor colocando nos irmãos um jugo. Irmão, jugo é palavra, é figura representativa de ensino. Vocês querem colocar um ensino, uma doutrina pesada nos ombros dele, uma doutrina que nem mesmo a gente consegue executar, vocês querem botar nos ombros dos gentios? Julga ensino, irmãos. Quando Jesus diz, vinde a mim todos vós, cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, é que o evangelho que veio por Cristo Jesus é libertador e nos livra das amarras de ritos religiosos pesados que são executados pela força do nosso próprio ser. A graça do Senhor é libertadora, nos livra desses ritos e dessa religiosidade vazia. É a graça, é a graça. Pedro considera o jugo um fardo que não dá prazer ao crente. Nenhum judeu dentro da igreja primitiva havia adquirido a salvação por causa da lei. Isso é um fardo. A nossa redenção está em Cristo. Por meio da sua redenção, Cristo é justiça de Deus para nós. Jesus cumpriu cabalmente a lei. Ele cumpriu, consequentemente, pelas obras dele, Cristo. Cristo liberta todos aqueles que confiam nele, do castigo da transgressão da lei. Por essa razão, é por intermédio da graça do Senhor Jesus Cristo que tanto judeu como gentil obtém a salvação. Versículo 11. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Pedro, irmão, não está dizendo que a lei deve ser abolida. Pedro não está dizendo que o concílio tenha que desprezar a lei, porque a lei tem a sua função. O que Pedro está dizendo é que ele faz uma objeção de que a lei seja uma pré-condição para a salvação. E esse não é o pressuposto, porque a lei de Moisés não salva. Quem salva é o sangue de Jesus na cruz do Calvário. A lei não pode nos salvar, ela delimita o pecado. A fé em Cristo é que certamente salva e traz a liberdade do Evangelho. Fechando, versículo 12. E toda a multidão silenciou. Ouviram Pedro. E agora vão ouvir quem? Barnabé e Paulo. Perceba que está invertida a ordem. Não é Paulo e Barnabé. Quando o texto está na Judeia, é Barnabé e Paulo. Quando o texto está fora da Judeia, é Paulo e Barnabé. Barnabé e Paulo contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles. Versículo 12. Depois de Pedro, o testemunho de Barnabé e Paulo. Sinais e prodígios que revelavam a autoridade de Deus no trabalho apostólico. A ênfase está em Deus.
Perceba que o relato, eles não estão dizendo, fui eu que fiz, mas Deus que fez através de nós. E ele, com certeza, irmãos, devem ter relatado Atos 13 e 14, que falam sobre a primeira viagem missionária. Irmãos, qual é o grande ensino para nós nessa noite? Existem vários ensinos que poderiam ser tirados dessa primeira parte do conselho. Eu poderia falar sobre a unidade da igreja. Eu poderia falar sobre a postura dos missionários. Eu poderia falar sobre os falsos cristãos, que muitas vezes estão dentro da mesma comunidade. Eu poderia falar uma palavra de esperança, afinal de contas, se o Senhor fosse levar em conta os nossos méritos, a gente estava na mão. Louvado seja o nome do Senhor, pela maravilhosa graça do Senhor para conosco. Eu poderia falar do ponto de vista evangelístico, dizendo que a salvação é em Cristo Jesus, sem nenhum acréscimo. Não tem essa ideia de a igreja salva, não tem essa ideia de a caridade salva, não tem essa ideia de pede a mãe que o filho atende. É Jesus, somente Jesus. Jesus é suficiente. E essa é a principal lição para nós hoje. Todas as outras lições, elas ficam obscurecidas para esse grande fato que eu quero ressaltar para nós hoje, para que nós saiamos com o nosso coração, com essa convicção: Jesus é suficiente. Jesus é maior do que a tradição, Jesus é maior do que a cultura. Essa questão é uma ruptura forte. O cristianismo sai de dentro do judaísmo. Ela é crítica. Eu poderia fazer a mesma pergunta de uma forma mais ampla. Como? Até que ponto as tradições judaicas se aplicam aos cristãos? Irmãos, tem gente aqui em João Pessoa que faz o seu culto com elementos judaicos e que vestem vestes judaicas para pregar no púlpito e que tocam chofar para permitir que o Espírito Santo de Deus entre dentro da igreja. Isso não é evangelho, isso é Cristo mais alguma coisa. Terrível, mas é a realidade. Está mais próximo de nós do que muitas vezes nós pensamos. Cristo mais alguma coisa, isso não existe. Jesus é suficiente. Paulo e Barnabé, irmãos, eles já tinham passado pela primeira viagem missionária. Pedro já tinha pregado na casa de Cornélio. Filipe tinha pregado em Samaria para o eunuco, outro gentil. Todos eles tinham visto Deus salvar os gentios. E todos eles, a salvação foi feita em Cristo Jesus, não pelas exigências da lei. A salvação ocorreu unicamente pela graça de Deus em Cristo Jesus. Não foi qualquer esforço humano. A mudança de vida, irmãos, é uma consequência da salvação. Mudança de vida não é condição para a salvação. Tem gente que se depara com o Senhor Jesus, aí diz, não, deixa eu primeiro me consertar, deixa eu primeiro mudar. Não, meu irmão, tome a decisão por Cristo e permita que o Espírito Santo de Deus lhe auxilie na sua santificação. Permita que o Espírito Santo de Deus tome conta da sua vida e mude aquilo que você não tem controle. Gálatas, no capítulo 5, no versículo 14. Gálatas, no capítulo 5, no versículo 14. Toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Sim, você leu isso. Dê um pulinho aí no capítulo 5.
vá para o versículo 16, do versículo 16 até o 18. Veja qual é a luta que nós temos agora. Capítulo 5, versículo 16 de Gálatas. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Versículo 18. Mas se são guiados pelo Espírito, o que é que acontece? Vocês não estão debaixo da lei. Dê um pulinho para o versículo 22, Gálatas 5, 22 e 23. E faça um check-up da sua vida à luz desses dois versículos. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mudou. Ninguém é cristão, irmãos, porque parece ser cristão. Ninguém é cristão verdadeiro porque pertence a um certo grupo ou uma certa etnia, como os judaizantes pensam. Deus não tem netos, só tem filhos. Filho de crente não é crentinho. O filho do crente precisa ter o seu próprio relacionamento com Deus. As tradições judaicas, mesmo que baseadas no Antigo Testamento, com Cristo Jesus, se reduzem a traços culturais. Irmãos, o Evangelho é tão simples que consegue sair de uma cultura para outra. E aqui um grande perigo. Sempre que um grupo tenta fazer o Evangelho se subjugar a uma cultura, sufoca o Evangelho dentro de uma cultura, aquele grupo que faz isso acaba morrendo. Vocês precisam saber o que foi que aconteceu na história com os crentes judaizantes. Sabe o que foi que aconteceu? No século I e II, esses crentes judaizantes se transformam numa seita chamada ebionitas. Sabe o que é que acontece com os ebionitas? Aquela ideia de Jesus mais os ritos da lei. Eles desaparecem na história. Ninguém sabe mais nada sobre os ebionitas. Agora, irmãos, tem o outro lado dessa história. Sabe qual é o outro lado? Entrar em outra cultura não é licença para pegar traços conflitantes daquela cultura e trazer para a nossa vida. Se qualquer coisa da cultura fere o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela precisa ser abolida. Se eu pego uma coisa da cultura que fere o Evangelho e tento transformar ele, encaixando isso dentro da minha fé, no meu relacionamento com Deus, sabe qual é o nome que isso recebe? Sincretismo. O Evangelho, ao mesmo tempo que se encaixa em qualquer cultura, esse mesmo Evangelho se torna juiz dela. Entenda que Jesus é maior do que qualquer cultura. A nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Se a gente fala de Jesus e de sua obra substitutiva, aliás, se a gente não fala de Jesus, se a gente não fala da sua obra, se a gente não fala da sua cruz, se a gente não fala que ele venceu a morte, se a gente não fala que através de Cristo nós temos paz com Deus, se a gente não fala que através de Cristo nós nos reconciliamos com o Senhor, se a gente não fala que através de Cristo, da obra de
Cristo, estaremos diante de Deus. Se a gente acrescenta qualquer coisa à obra de Cristo, se a gente dilui o valor de Cristo, tudo o que está sendo pregado com essas coisas que eu falei, pode ser tudo, só não é o evangelho verdadeiro. Desconfie de toda pregação que coloca Jesus Cristo no segundo plano. Me perdoe, mas não foi Maria que disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Me perdoe, mas não podemos dizer: fora da caridade não há salvação. Me perdoe, mas não somos nós quem construímos a salvação, a nossa apresentação diante de Deus, pelo fato de sermos bonzinhos. O nosso elo com Deus está em Cristo Jesus. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é único e é suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus, entenda de uma vez por todas: Cristo deve ser o Senhor de todos nós e deve tomar espaço em todo o nosso ser. Ele deve assumir o trono do nosso coração, e tudo aquilo que está no trono do nosso coração precisa ser expulso para que o Senhor tome conta, porque Ele é suficiente. Ele é suficiente. E esse é o grande ensino, essa é a grande mensagem de Deus para nós hoje. Se você tem pensado em acrescentar alguma coisa à obra de Cristo, esqueça. Não é necessário. Jesus é suficiente. Se você pensa que é das ideologias políticas que sairá alguma resposta para a nossa atual situação, esqueça. A política, ela tem como razão filosófica fundamental a manutenção dela mesma. E Jesus não divide sua glória com ninguém. Se você pensa que você pode, pelo seu próprio conhecimento, atribuir alguma coisa a mais de virtude em sua vida, que não seja o seu próprio raciocínio, esqueça, meu irmão, até os loucos não vão errar o caminho, porque o caminho é Jesus. Colocaram na educação, filosoficamente falando, uma coisa muito difícil para ela realizar. Colocaram na educação a ideia de que a educação tem o poder de transformar completamente o homem. Existem pessoas extremamente educadas e inteligentes, mas são perversas. A ciência é instrumental. A faca que eu uso para chupar uma laranja, eu posso mexer no buchinho de alguém. Infelizmente, se a ciência fosse a saída para a humanidade, a Segunda Guerra Mundial ela não teria acontecido. Quanto mais cremos de que a ciência e a educação vão dar as respostas, mais temos uma sociedade distante de Deus, porque a Bíblia fala que o mundo do conhecimento traz arrogância. Não precisamos de cientistas arrogantes que nos afastem do Senhor. Precisamos ser conduzidos pelo próprio Deus. Um Deus que resiste ao soberbo, mas dá graça àquele que é humilde. Essa é a grande mensagem do Senhor para nós. Gostaria que você curvasse sua cabeça por um instante. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, muito obrigado. Senhor, nós queremos reconhecer a Tua primazia sobre nossa vida. Nós queremos reconhecer, Senhor, a Tua superioridade sobre nós.
Nós queremos reconhecer, Senhor, que o Senhor é suficiente. Queremos reconhecer, Senhor, reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. Queremos reconhecer, Senhor, como diz a palavra em João 15, versículo 5, sem ti nada podemos fazer. E nós queremos, meu Deus, meu Pai, nessa noite, colocar todos os aspectos da nossa vida nas tuas mãos. Meu Deus, meu Pai, a educação será produtiva se ela for feita debaixo do temor do Senhor. Meu Deus, meu Pai, a ciência será produtiva se ela for utilizada para atos de sabedoria, bem-estar, bem viver. E essa consciência, só o Senhor é quem pode fazer. Meu Deus, meu Pai, parte do homem ser nova criatura, a nova humanidade que esse mundo precisa. Mas esse mundo tem rejeitado a luz e abraçado as trevas. Esse é o fato. Mas nessa noite, no nosso coração, nós queremos declarar para que todo o nosso ser se aproprie dessa verdade. Senhor Jesus, precisamos do Senhor. Toma conta de todo o aspecto da nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos encerrar. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. E tenham uma noite de sono reparadora, tranquila. Amém.